Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre estudando nas revistas da CPAD com o tema Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Nós temos como comentarista da CPAD o pastor Douglas Batista, que é líder da Assembleia de Deus em Brasília, Distrito Federal. Hoje estaremos estudando a lição de número 13, que tem como título Ética Cristã e Redes Sociais. Então nós vamos ver hoje o uso das redes sociais, mas dentro da ética cristã, não segundo o curso do mundo, segundo o que está sendo aí feito por todos, na grande maioria que usa as redes sociais. E essas redes sociais são ligações entre pessoas. Então são pessoas interligadas, conectadas, pessoas ligadas por conexões, principalmente via internet, embora existam outras, mas o meio mais usado é a internet. Os meios antigos de interligar as pessoas, conectar as pessoas, eram, por exemplo, o telégrafo, correio, telefone tradicional. Então isso interligava as pessoas. Hoje, o que interliga as pessoas, o que conecta as pessoas e rapidissimamente, hoje então é a internet. Então quem diria que 20 anos atrás não se tinha nem noção do que iria acontecer com a humanidade, A mudança foi radical. Então nós temos hoje uma facilidade tremenda de comunicação com o mundo inteiro e instantaneamente. Então a notícia que sai no Japão, na mesma hora está aqui. Então é o mundo inteiro interligado. Mas existe aí uma coisa boa para isso tudo. E nós vamos falar dessa vantagem, mas também existe coisa má, coisa ruim a respeito disso. Nós também vamos falar alguma coisa dentro disso. Então a tecnologia usada adequadamente, com fins cristãos, seguindo a ética cristã, traz sempre benefícios. Mas a tecnologia também pode ser usada para o mal, pode ser usada de maneira contrária ao cristianismo e vai trazer sérios prejuízos. Vamos então à nossa lição. Estaremos então estudando hoje a última lição do segundo trimestre de 2018. Vamos passar rapidamente aí por todas as lições que nós vimos, para nós recordarmos. Olha aí. Então nós vimos aí na lição número 1, o que é ética cristã. Na parte 1, o conceito de ética cristã. Nós vimos a definição geral, ética e moral, ética cristã, princípios da ética cristã. Na parte número 2, nós vimos aí fundamentos da ética cristã, o decálogo, os profetas, os evangelhos, o sermão do monte, as epístolas paulinas e gerais. Na parte 3, nós vimos chamados a viver eticamente. Vimos aí, não cobiceis as coisas más, não vos torneis idólatras, não nos prostituamos. Na lição número 2, nós vimos aí ética cristã e ideologia de gênero. Então nós vimos aí na parte número 1 a ideologia de gênero. E vimos definição de ideologia, vimos ideologia de gênero e vimos marxismo e feminismo como fonte dessa ideologia. Na parte número 2, nós vimos aí consequências da ideologia de gênero. Número 1, nós vimos troca de papéis entre homens e mulheres. Tópico 2, nós vimos confusão de identidade para o ser humano. No tópico 3, nós vimos desvalorização do casamento e da família. Na parte número 3, nós vimos o ideal divino quanto aos sexos. Tópico 1, nós vimos criação de 2 sexos. Tópico 2, nós vimos casamento monogâmico e heterossexual. E no tópico número 3, educação dos filhos com distinção dos sexos.
Na lição número 3, nós vimos ética cristã e direitos humanos. Na parte 1, nós vimos a origem dos direitos humanos. Aí vimos definição de direito, declaração dos direitos do homem e do cidadão. Vimos declaração universal dos direitos humanos. Vimos aí direitos humanos no Brasil. E na parte número 2, nós vimos a Bíblia e os direitos humanos. Tópico 1, nós vimos direitos humanos no Pentateuco. Número 2, direitos humanos nos Evangelhos. E depois direitos humanos em Paulo. Na parte número 3, nós vimos a igreja e os direitos humanos. Tópico 1, a igreja e o trabalho escravo. Tópico 2, a igreja e os prisioneiros. Tópico 3, a igreja e o problema social. Depois nós vimos na lição número 4, ética cristã e aborto. Então nós vimos aí na parte 1, aborto, conceito geral e bíblico. Vimos conceito geral de aborto, vimos o aborto no contexto legal, vimos conceito bíblico de aborto, vimos o aborto na história da igreja. Na parte número 2, nós vimos aí o embrião e o feto são um ser humano. Vimos aí quando começa a vida, o que diz a Bíblia, qual a posição da igreja. Depois, na parte 3, nós vimos tipos de abortos e suas implicações éticas. Vimos aí aborto de anencefalo, vimos aborto em caso de estupro e vimos aborto terapêutico. Na lição número 5, nós vimos aí ética cristã, pena de morte e eutanásia. Então nós vimos aí na parte 1 a pena de morte nas Escrituras, e vimos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vimos eutanásia, conceitos e implicações. Vimos aí o conceito de eutanásia e vimos as implicações da eutanásia. Na parte 3 nós vimos a vida humana pertence a Deus. Vimos aí então a fonte originária da vida e o caráter sagrado da vida. Depois nós estudamos na lição 6, ética cristã e suicídio. Então nós vimos aí na parte 1, o suicídio nas Escrituras e no mundo. Então nós vimos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o suicídio no mundo. Na parte 2 nós vimos os tipos de suicídio. Então vimos suicídio convencional, suicídio pessoal, suicídio sacrificial. Na parte 3 nós vimos o posicionamento cristão para o suicídio. Então nós vimos o posicionamento teológico e o posicionamento ético. Depois nós vimos na lição número 7, ética cristã e doação de órgãos. Na parte 1, doação de órgãos, conceito geral. Então nós vimos definição de transplante, vimos o conceito de doação na Bíblia, vimos a doação de si mesmo, pertencemos a Deus. Na parte 2 nós vimos exemplos de doação na Bíblia, o exemplo dos Gálatas, o desprendimento de Paulo e vimos também a doação suprema de Cristo. Na parte número 3 nós vimos doar órgãos é um ato de amor. Então nós vimos aí o princípio da empatia e da solidariedade. E vimos o princípio do verdadeiro amor. Depois nós estudamos na lição número 8, ética cristã e sexualidade. Então na parte 1 nós vimos sexualidade, conceitos e perspectivas bíblicas. Vimos o conceito de sexo e sexualidade. Vimos o sexo foi criado por Deus. Vimos a sexualidade e a criação divina. Na parte 2 nós vimos o propósito do sexo, segundo as Escrituras. Vimos então a multiplicação da espécie humana, satisfação e prazer conjugal e vimos o correto uso do corpo. Na parte número 3 nós vimos o casamento como um limite ético para o sexo. Tópico 1, prevenção contra a fornicação. Tópico 2, o casamento e o leito sem mácula. Depois vimos a lição número 9, que eu não concordei, ética cristã e planejamento familiar. Vimos aí na parte 1, conceito geral de planejamento familiar. Vimos aí controle de natalidade e planejamento familiar. Na parte número 2, nós vimos o que as Escrituras dizem sobre o planejamento familiar. Vimos aí a família e a apropriação da espécie, vimos o planejamento familiar no Antigo Testamento, vimos o planejamento familiar no Novo Testamento, que eu disse já que não existe. Na parte número 3, nós vimos a ética cristã e o limite de número de filhos. Vimos aí a questão do fator de multiplicação e vimos aí a questão ética no planejamento familiar, que também eu não concordo. E creio que a Bíblia não concorda. Depois nós vimos aí na lição número 10, ética cristã e vida financeira. Então nós vimos na parte 1 a dádiva da nova aliança, vida financeira equilibrada, depois o perigo do amor do dinheiro. Na parte número 2 nós vimos meios honestos para ganhar dinheiro. Vimos trabalho e emprego, vimos escolarização e mobilidade social. Na parte número 3 nós vimos como administrar o dinheiro
Então nós vimos fidelidade na casa do Senhor, estabelecendo prioridades, evitando dívidas. Depois nós vimos aí na lição número 11, ética cristã, vícios e jogos. Vimos aí na parte número 1, vícios, a degradação da vida humana, o pecado do alcoolismo, a escravidão das drogas. Na parte número 2 nós vimos jogos de azar, uma armadilha para a família. Vimos a ilusão do ganho fácil, os males dos jogos na família, as consequências para a saúde. Na parte número 3 nós vivamos uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. Vimos aí a bênção da sobriedade, vimos a honestidade e fidelidade. Na lição número 12 nós vimos ética cristã e política. Então nós vimos aí parte número 1, uma perspectiva bíblica da política. Então Deus governa todos os aspectos da vida humana, inclusive o político. Vimos Deus levanta homens que o glorifiquem na política. Vimos o Estado e a política, o Estado e a Bíblia. Na parte número 2 nós vimos a separação do Estado da Igreja, herança protestante. Vimos a união entre a Igreja e o Estado, a separação entre a Igreja e o Estado, um modelo de Estado laico brasileiro. Na parte número 3 nós vimos como o cristão deve lidar com a política. Vimos o perigo da politicagem, como delimitar a atuação da igreja e vimos ajustando o foco da igreja. Eu disse que não concordo com o cristão sendo político, muito menos um pastor ou um obreiro. Na lição número 13, então, de hoje, estaremos estudando aí ética cristã e redes sociais. Vamos ver na parte número 1, redes sociais. O que é a rede social? Tópico número 2, uma oportunidade para o Evangelho. Tópico número 3, o uso da rede social. Na parte número 2, nós vamos ver o perigo da relação descartável e as novas tecnologias. No tópico 1, nós vamos ver a distorção da felicidade. Tópico 2, o isolamento e a solidão. Tópico 3, relações sociais efêmeras. Tópico 4, a falsa sensação de privacidade. Na parte número 3, nós vamos ver a rede social a serviço do reino de Deus. Vamos ver tópico 1, o bom testemunho nas redes sociais. Tópico 2, o uso correto de evangelização digital. Então vimos rapidamente aí as 13 lições com seus títulos e subtítulos. É evidente que o professor pode fazer isso na sala, né? Rapidamente, porque nós vamos ter que dar um resumo geral do trimestre, rapidamente, e falarmos ainda a lição número 13, que é muita coisa para falar, mas também temos que ser rápidos aí, fazermos o resumo. Se você for fazer a lição toda detalhadamente, provavelmente não vai dar tempo de você dar um resumo, pelo menos pequeno, a respeito do trimestre. Algumas igrejas vão fazer um resumo, né? Trazem alguém que vai dar um resumo geral do trimestre. Mas lembre-se de dar pelo menos 2 horas para quem vai dar esse resumo. Não é possível que você pense aí que 40 minutos alguém vai dar a condição desse alguém aí dar um resumo do trimestre inteiro, né? Se uma lição só, a gente precisa de mais de 1 hora, na verdade, para ministrar uma lição só. Imagine um trimestre inteiro, 13 lições. Então, sempre lembre-se disso, de dar um tempo maior, falar com o palestrante. Eu vou lhe dar 2 horas e falar com o povo, que vai ser uma escola bíblica dominical especial, onde nós vamos estudar o quê? Um resumo de um trimestre inteiro. São 13 lições. E usarmos, ver se você consegue sempre usar aí um projetor, né? Aí o pessoal fala data show. Então coloque lá na tela as lições do trimestre. Faça uma coisa bonita, bem feita, para que aqueles que não estão frequentando a escola bíblica dominical passem a frequentar. Então a oportunidade sua de ter mais gente na igreja, quando você chama alguém para dar um resumo do trimestre, né? Então a igreja vai ter mais gente e muita gente vai nesse dia e não foi durante o trimestre. Então é uma maneira de estimular a pessoa, faça uma coisa bem feita e já faça um apelo às pessoas para frequentarem a escola bíblica dominical. Nós estamos cada dia perdendo mais alunos na escola bíblica dominical.
Então nós temos que ter alguma coisa para atrair essas pessoas. E o que atrai as pessoas é a legítima palavra de Deus sendo ministrada legitimamente, e o povo precisa ver que Deus está na igreja e está aprovando esse estudo. Então ele vai confirmar a sua palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Então vamos à nossa aula de hoje, Ética Cristã e Redes Sociais. Texto áudio: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então olha só, esse versículo é muito importante, porque tudo eu posso aí olhar, tudo eu posso participar, tudo eu posso comentar, mas tem coisa que não convém. Então você tem que separar. O que um cristão pode ver? A Bíblia diz o quê? Não colocarei coisa má diante de meus olhos. Na internet nós vamos ter muita coisa que nós não podemos ficar olhando. Então o crente não pode ficar entrando em página pornográfica, por exemplo, né? E também vamos ver aqui que não me deixarei dominar por nenhuma. Então o crente não pode ser viciado em pornografia na internet. O crente não pode passar o dia inteiro fofocando na internet. Então olha só, a palavra de Deus diz: nada dessas coisas pode dominar o crente. E nem todas as coisas são para o crente estar aí, acessando, comentando, olhando. Então cuidado. Por quê? Jesus diz que só o olhar com a intenção de adulterar já é o adultério. Então tome cuidado. A verdade prática diz: as redes sociais são um fenômeno que integra a sociedade, porém os relacionamentos virtuais não podem substituir a relação interpessoal. Então as redes sociais, principalmente a internet, aí é uma coisa tremenda. As pessoas se conectam com pessoas que estão muito longe. Agora tem um grande problema. Quando você se conecta com essas pessoas que estão muito longe, você corre o risco de se desconectar com as pessoas que estão perto. E aí você vai gastar muito tempo com as pessoas que estão longe e não vai sobrar tempo para você se relacionar com as que estão perto. E aí há prejuízo grande, porque vai faltar esse contato com a sua própria família. Veja só. Então você tem aí um círculo, né, em volta de você de pessoas. Pessoas com quem você trabalha, pessoas com quem você estuda, pessoas com quem você tem um relacionamento aí familiar, né? E de repente você pode se concentrar tanto na internet que você não vai ter esse relacionamento com essas pessoas que estão à sua volta. Então você fica ilhado. E olha só, aí existe um grande prejuízo. Muitas pessoas têm tido depressão, problemas de ansiedade, né? Problemas de inimizades, problemas diversos por causa disso. Falta de relacionamento interpessoal, pessoa com pessoa. Então viciou no relacionamento digital e não tem mais o relacionamento interpessoal. Então é ideal que tenha os dois. Não se isole, tenha um relacionamento interpessoal com pelo menos a sua família, né? Pessoas que você trabalha, que estuda, pessoas no seu dia a dia, na fila de banco, né? Então andando pela rua, aí os amigos, os vizinhos. Então você tem que ter contato com as pessoas. Então vamos ver a introdução da lição, que diz: devido ao avanço tecnológico, várias mudanças ocorreram na sociedade. A rede mundial de computadores, conhecida como internet, conecta o mundo todo. Com o surgimento das redes sociais, tudo o que acontece é divulgado e comentado instantaneamente. As informações são transmitidas com rapidez surpreendente. Mas, em contrapartida, vivemos um estágio em que as pessoas se relacionam mais virtual que presencialmente. Nesta lição, veremos o conceito e o perigo das redes sociais, bem como o desafio de a igreja evangelizar as pessoas por meio das novas tecnologias. Então nós vimos que de 20 anos para cá, principalmente, né, quando a internet começou realmente a fazer efeito na sociedade,
Então essa comunicação passou a ser uma coisa instantânea, rapidíssima. Ao mesmo tempo, nós podemos saber o que acontece no mundo inteiro, podemos ter informação de toda a coisa que acontece por toda parte. O problema nosso antes desses 20 anos era o quê? Falta de informação. Hoje, qual é o problema social grande que existe? É o problema de filtrar as informações. Nós temos muita informação, um excesso até de informação, e muitas vezes nós não filtramos essas informações. Então você pode procurar no Google hoje, qualquer assunto você acha aí milhares de resultados, de respostas. O problema é o quê? É filtrar essas respostas. Qual é a verdadeira? Qual é a correta? Ou qual é que está de acordo com a Bíblia? Então se você não lê a Bíblia, como é que você vai saber? Não tem jeito. Aí você vai ter que confiar em pessoas, e muitas vezes essas pessoas também não estão lendo a Bíblia e estão conversando, comentando alguma coisa dentro do que ele acredita, do que ele pensa, não dentro do que Deus pensa, não dentro do que a palavra de Deus diz. Esse é o grande problema. Então nós vamos ver aí os perigos das redes sociais, essa intercomunicação entre as pessoas, conexão entre várias pessoas do mundo inteiro ao mesmo tempo. Por exemplo, no Facebook você pode ter 5.000 pessoas de repente, que você se relaciona com elas, sem conhecê-las pessoalmente, pessoas que podem morar no mundo inteiro, são de vários países ao mesmo tempo, e você absorver deles coisas que você não está vendo presencialmente, informações sobre eles mesmos que podem ser falsas, as notícias que dão podem ser falsas, as fotos podem ser montadas. Então olha só, então é um relacionamento que na verdade não tem o valor que teria se fosse um relacionamento pessoal, porque pode haver mentira, engano, né? Pode haver má intenção. Então aí existe até máfias aí hoje pela internet, pesquisando, né? Descobrindo documentos das pessoas, né? Mentindo, enganando, passando notícia falsa. Por exemplo, notícia que está correndo agora, próximo da eleição, dizendo que se mais de 50% das pessoas não votarem, então a eleição não vai ter mais eleição, vai ter que mudar os candidatos, fazer uma nova eleição. Isso é mentira. Ganhe o candidato que tiver a maioria de votos. Não importa se teve só 40% de votação, não importa. Ganhe quem pegou a maioria dos votos. Até pedido de oração na internet existe aí, falso. Que invadiram a igreja, não sei aonde e tal, que os irmãos estão precisando de oração. Então você vai ver coisa que aconteceu há 10 anos atrás, e aí surge como notícia nova, e as pessoas orando por isso, perdendo tempo orando por isso. Olha só, uma coisa satânica, faz a pessoa orar por uma coisa que não existe. Vimos aí pessoas virtuais, pessoas que aí aparecem na internet aí falando com roupas tal, frequentando a sociedade e tal, e você vai ver, essa pessoa não existe. É uma coisa criada virtualmente, não existe a pessoa. Então a internet é um perigo para quem não vai seguir a ética cristã ao usar a internet. Nós temos visto aí inúmeros casamentos de pessoas que se conheceram pela internet. E vou dizer para você uma taxa, mais de 80% desses casamentos não deram certo, porque as pessoas não se conheciam antes. Então tome cuidado. Vamos ver então a parte número 1, redes sociais. Vamos ver então, tópico número 1, o que é a rede social. Tópico número 2, uma oportunidade para o Evangelho. Tópico número 3, o uso da rede social. Vamos ver então, tópico 1, o que é a rede social? Então a expressão é usada para uma aplicação da rede mundial de computadores, a web, cuja finalidade é conectar e integrar pessoas. Os que aderem a um site de relacionamentos podem conectar-se entre si, criar um perfil, adicionar amigos e conhecidos, enviar mensagens, fazer depoimentos, trocar informações, fotos e vídeos, além de estabelecer vínculos. A rede social moderna surgiu no início do século XXI
e viabilizou aos usuários o encontro de amigos do passado e a ampliação do círculo social. A rede social, por que chamamos rede? Então são vários pontos, né? São várias pessoas do mundo inteiro que se conectam umas às outras. Então pessoas que podem se unir a um grupo, né, que é formado na internet. Você terá aí até um controle desse grupo, você pode tirar pessoas, excluir, você pode incluir pessoas, você pode controlar o que elas falam, o que podem falar ou não. Então são grupos. Você vai ter um relacionamento dentro desse grupo. Então você pode ter um controle cristão desse grupo ou deixar esse grupo fazer o que quiser, falar o que quiser, postar o que quiser. Então eu tenho vários grupos no WhatsApp, tenho Facebook, tenho Instagram, tenho Telegram. Agora o que acontece? Eu controlo totalmente esses grupos dentro da ética cristã. Então, é isso que tem que ser feito. Você tem que ir olhando. Essa pessoa aqui vive aqui postando fotos, aqui sem roupa. Essa pessoa que vive postando comentários que não concordam com a Bíblia. Essa pessoa que vive atrapalhando o grupo aqui, colocando fotos, vídeos, áudios que não tem nada a ver com o seu objetivo daquele grupo, né? Então você tem que falar com a pessoa. Se ela não concordar em retirar isso, em parar de postar isso, você vai ter que retirá-la do seu grupo. É normal hoje na internet isso. Então você tem que controlar, porque senão você vai criar um grupo aí que não tem um objetivo cristão. Muitas vezes as pessoas têm criado um grupo até com desejo de ser um grupo cristão, de aprender a palavra de Deus, de conversar, discutir sobre a palavra de Deus e aprender. Mas aí colocam pessoas lá que vão denegrir o estudo, que vão torcer a palavra de Deus, e ao invés de você estar ajudando as pessoas, você na verdade está fazendo as pessoas desviarem-se do Evangelho. Você acha que está fazendo um favor, você acha que está fazendo uma obra para Deus, na verdade você está fazendo uma obra satânica. Pessoas do seu grupo estão se desviando do Evangelho devido às pessoas que você deixou nesse grupo. Então, ao invés de trabalhar para Deus, você, que é um cristão, está trabalhando para o diabo. É um perigo grande e existe muito isso hoje. Então, por isso, eu tenho um controle total sobre os meus grupos. Eu retiro dos grupos as pessoas que podem influenciar para o lado mal, influenciar para o antibíblico. Então a gente vai detectando pessoas, né? E hoje nós temos o quê? Temos principalmente calvinistas se infiltrando em grupos da Assembleia de Deus e eles vão torcendo todo o ensino pentecostal que existe nesses grupos. Daqui a pouco começam as pessoas que eram antes cristãos legítimos, começam também agora começar a criticar, falar mal das manifestações do Espírito Santo, começam a torcer o modo de entender a palavra de Deus, começam a entender Apocalipse diferente, e aí começam, torcendo, daqui a pouco começam a dizer que não precisa pagar dízimo, principalmente esse pessoal aí da presbiteriana e o pessoal da cristã do Brasil, cristã do véu, mais gostam de se intrometer e entrar nos grupos assembleanos principalmente para torcerem ali devagarinho, vão torcendo a teologia bíblica e colocando a deles no lugar. E daqui a pouco estão desviando essas pessoas. Daqui a pouco os pentecostais não são mais pentecostais. Eu tenho visto isso em vários grupos, pessoas dentro da Assembleia de Deus que já não são mais assembleanos, se tornaram calvinistas. Não acreditam mais em manifestações do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo atuais,
na atualidade dos dons do Espírito Santo, pessoas que agora passam só a criticar as manifestações do Espírito Santo na igreja, pessoas que começam a acreditar que Deus escolheu uns para ir para o céu, outros para ir para o inferno, e vai assim, daqui a pouquinho estão totalmente desviados do legítimo Evangelho. É coisa triste. Então, muito cuidado. Se você tem um grupo, controle o seu grupo. Não trabalhe para o diabo, trabalhe para Deus. Então, rede social é para amigos, pessoas que vão fazer alguma coisa em prol dos outros. Não crie uma rede social de inimigos, pessoas que estão destruindo as vidas, destruindo as verdadeiras amizades. Então, cuidado, quem escolhe seus amigos é você. Como é que vai ser sua vida? De acordo com o grupo que você vive. Tópico 2, uma oportunidade para o Evangelho. A Bíblia mostra que o ser humano é por natureza um ser social e gregário. Gênesis 1, 28 e 29. Lá onde Deus diz então que crescei, multiplicai, povoai toda a terra. Então o ser humano vai povoando, vai se conhecendo, vai se multiplicando, né, em toda a terra. Tal sociabilidade também se manifesta intensamente na rede social, sendo por isso mesmo uma grande e rica oportunidade para se pregar o Evangelho. Uma vez que temos da parte do Senhor Jesus Cristo a ordem de levar o Evangelho por todo o mundo, Mateus 28, 19 e 20, os contatos que a rede social proporciona devem ser ocasiões de discipular pessoas, momentos de se falar do amor de Deus, bem como oferecer consolo com base na palavra do Senhor aos desesperançados. Então, a rede social, a web, internet, né, e as redes sociais, várias redes sociais, principalmente hoje o Facebook, né, e o WhatsApp no Brasil, que pegou e espalhou. Então, são meios que nós podemos usar para divulgar a palavra de Deus, divulgar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, né? É muito importante, tudo bem. Então você deve tomar cuidado para que você não se envolva nas coisas que são prejudiciais, que você, de repente, não esteja com a cabeça virada para o lado errado, né? E você mantenha, então, o seu porte de cristão. Então você está ali para influenciar as pessoas para Deus e não para se deixar ser influenciado. Então tem que tomar todo cuidado. Se você quer participar de uma rede social onde existem crentes e descrentes, então você vai estar ali para quê? Para ser sal da terra, luz do mundo. Você está ali para representar Jesus. Está ali então para aconselhar, para ensinar dentro da palavra de Deus, para ajudar as pessoas que estão passando por problemas, né? Depressão, angústia e medo e ansiedade e tal, vários problemas que as pessoas têm. Você pode ajudar pessoas que estão tristes, né? Precisam de consolo, pessoas que precisam de um conselho, tudo bem, mas você está ali como cristão. Se você começar a pegar as coisas que não são de um cristão e começar a se intrometer no meio, a participar disso e começar a gostar dessas mesmas coisas que eles gostam, participar das mesmas coisas que eles participam, então você não vai estar mais ali como cristão. Então as pessoas ali vão começar a ver você como igual a eles e o que você falar não terá mais crédito. Então tome cuidado ao participar de qualquer grupo, de qualquer rede social, para que você seja visto como servo de Deus, para que você seja um representante de Jesus. Então Jesus não brincava com o pecado, Jesus não concordava com o pecado, Jesus não pegava religioso e tratava religioso como se fosse irmão. Então tome cuidado. Essas pessoas de seitas, de religiões diversas que tem por aí, cuidado com essas pessoas. Às vezes elas estão no seu grupo exatamente para torcer o Evangelho, para levar as pessoas para as seitas deles. Tome cuidado com essas coisas. Tópico 3, o uso da rede social. Como tudo na internet,
Bem como nas tecnologias da informação, as redes sociais apresentam não apenas benefícios, mas também podem trazer danos para os seus usuários. Lamentavelmente, não são poucos os que dizem professar o nome de Cristo, mas não o honram com seu perfil na rede social. Uns a utilizam como uma fonte de ostentação, outros se envolvem em discussões intermináveis que nenhuma edificação traz. A Bíblia, porém, nos recomenda que devemos evitar tais discussões, como está em Tito 3,9, tendo a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16b, e cientes de que todas as coisas nos são lícitas, devemos viver o princípio de não permitir que nenhuma delas nos domine, 1 Coríntios 6,12. Mais do que nunca, devemos usar de discernimento desse mundo virtual, avaliando todas as coisas sob a ótica cristã. Então vejam só, o cristão, ele não vai ser bem visto nesses grupos que tem aí, a maioria dos grupos que existem. Temos que tomar cuidado. Se você vai falar realmente o que existe na Bíblia, o que Deus ensina, as pessoas vão odiar isso. Eu sou incluído toda semana em um monte de grupos, mas é uma semana, um mês, no máximo, que a gente fica nesses grupos. Porque você começa a dizer o que a Bíblia diz e as pessoas logo se zangam, não querem ouvir. Na verdade, eles querem dominar você. Eles querem aproveitar que você entrou ali e eles vão ensinar de outra maneira, de acordo com a seita deles, com as crenças deles. E aí, se você concorda com eles, pronto, eles vão se tornar, então, aqueles que todos vão admirar, aqueles que todos vão seguir. Daqui a pouco eles levam todos para a igreja deles, para as seitas deles, porque as pessoas passam a acreditar que eles é que estão certos mesmo. Então eles colocam várias pessoas para discutir com você. Aí, com aquelas palavras lindas, começam a dizer que no original não sei o que. Eles pensam que a gente não sabe o original. Hoje, qualquer pessoa sabe. Basta pegar um dicionário, né? Você pode usar uma Bíblia eletrônica aí, como, por exemplo, The Word, né? MySword. Tem lá tudinho. Você vai pegar os originais das palavras, tudo significa. Cada palavra tem aí 10 significados diferentes. Aí eles podem usar outros significados. E aí tentam convencer as pessoas assim. Então tem que tomar cuidado. Então geralmente essas pessoas ou me excluem ou eu mesmo saio desses grupos que eu vejo que apenas pessoas religiosas, pessoas de seitas, pessoas que estão ali só para discutirem, pessoas que estão ali tentando arrebanhar pessoas para o seu grupo, pessoas que querem tirar as pessoas da verdadeira fé, pessoas que querem torcer a Bíblia. Então, tome cuidado, principalmente você que tem aí um status, né, de educador cristão. Cuidado com esses grupos. Muitas vezes você pode estar sendo aí usado para tirar as pessoas do Evangelho e não para aproximar as pessoas de Deus. Então, tome muito cuidado com os grupos que você está participando. Se você sabe, por exemplo, que um grupo é de uma seita, para que você está participando? Por quê? Você tem tanto tempo assim? Ao invés de estar ensinando a palavra de Deus, ajudando as pessoas, você está o dia inteiro participando de discussão. E muitas vezes, você sozinho, com muitas pessoas contrárias. E aí, quem vence? Quem posta mais coisa. Então, se você tem 10 pessoas para postarem o errado, só você no certo, o que acontece? Elas vão vencer, vão dominar. Elas têm um controle. Então existem táticas que são usadas na internet que estão fazendo as pessoas se desviarem. Eu conheço várias pessoas que se meteram nesses grupos, principalmente calvinistas. São assembleanos que já não são mais assembleanos. Muitas pessoas mesmo. Cuidado com esses grupos. E eu destaco e falo os nomes claramente para você, principalmente presbiterianos e da Cristã do Véu, lá que nós falamos, né? Cristã do Brasil. Cuidado com esses dois. Estão se filtrando os grupos mesmo. Nos cursos de teologia da Assembleia de Deus, estão se filtrando, estão torcendo
a fé de muita gente, fazendo muita gente deixar sua legítima fé. Tome cuidado. Então a internet pode ser usada e deve ser usada para se pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, para a divulgação do Evangelho, para ajudar as pessoas. Então, cuidado com o que você faz e cuidado com a maneira que você está usando, ou muitas vezes com a maneira que você está sendo usado na internet. Então, duas coisas importantes aí: as redes sociais são um fenômeno do nosso tempo, mas precisam ser utilizadas com sabedoria. Outra coisa, nas redes sociais em geral, as pessoas publicam uma vida perfeita e um mundo repleto de felicidades. E, na maioria das vezes, é mentira dessas pessoas. Na parte número 2, nós temos aí o perigo da relação descartável e as novas tecnologias. Então, a velocidade da informação e a efemeridade nos relacionamentos virtuais têm provocado sérios danos às relações sociais. Então, essa velocidade de informação, as pessoas muitas vezes recebem a informação, copia e cola, é Ctrl+C, Ctrl+V, pronto, copiou e colou, sem saber detalhes, sem conhecer, sem averiguar, sem investigar. E aí passam coisas, né? Então a gente recebe pedido de oração por coisa que não existe, recebe informação totalmente contrária. Então tome cuidado com isso. Escolha quem é que passa a mensagem para você. Então você precisa fazer aí uma reciclagem, né? Cuidado. Então essa velocidade de informação é um perigo. É você pegar uma informação e não estudar, não averiguar se está certo. Outra coisa é a efemeridade, ou seja, coisas efêmeras são coisas passageiras, né? Então a coisa aconteceu hoje e amanhã já não existe, já é diferente, já se pensa diferente. E também coisas que aconteceram há muito tempo são passadas como está acontecendo agora. De vez em quando aparece aí informação: no Congresso, se você não entrar lá agora e votar, vamos perder essa votação, esse assunto importante precisa ser aprovado. E é tudo mentira isso. Não depende de nós. Lá é eles que vão votar, não é nós não. E acontece muito isso, e a pessoa acredita nisso. E vai entrando nas páginas sem olhar que página é, o que é, de quem é. Tome cuidado. Muita gente fazendo coisas erradas aí pela internet, entrando em sites que não deveriam entrar, participando de coisas que não precisavam participar, não podem participar como cristãos. Então na parte 2 nós temos aí o perigo da relação descartável e as novas tecnologias. Tópico 1, a distorção da felicidade. Tópico 2, o isolamento e a solidão. Tópico 3, relações sociais e efêmeras. Tópico 4, a falsa sensação de privacidade. Então vamos ver, tópico 1, a distorção da felicidade. A palavra de Deus nos adverte quanto aos que vivem uma vida de dissimulação e se ufanam de si mesmos. Isaías 5, 20, 21, que lá diz o quê? Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. A Bíblia mostra que esse é um caminho perigoso. Nas redes sociais em geral, as pessoas publicam a vida perfeita e um mundo repleto de felicidades. As redes estimulam a prática narcisista, ou seja, o indivíduo que admira exageradamente a própria imagem e que nutre uma paixão excessiva por si mesmo. A Bíblia condena essa atitude. Veja Marcos 12, 30 e 31. Lá fala em amar a Deus em primeiro lugar e aos outros como a si mesmo. Essas pessoas tendem a buscar uma felicidade fútil em meio a fotos montadas e a sorrisos falsos. Muitas vezes uma vida de faz de conta. Apresenta o que não é verdadeiro. A palavra de Deus não compactua com tal prática. Filipenses 4:8 diz o quê? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então é o perigo da distorção aí, né, da felicidade. Então as pessoas fazem um papel, representam um papel, são atores, representam um papel que não é o real. Então eles montam fotos, né? Nessas fotos hoje, Photoshop, por exemplo, que é muito usado, você pode mudar totalmente as suas feições. Então, pode até mudar a sua roupa,
Você pode fazer muita coisa. Então a pessoa usa isso. Então ele pode colocar lá uma casa que não é dele, um carro que não é dele, roupas que ele não possui. Aparece lá sorrindo, alegre, feliz, e ele não ser. Olha só, é uma coisa terrível. A pessoa pode enganar totalmente as pessoas pela internet. Pode até criar um perfil falso, né? Por exemplo, no Facebook a gente chama de fake, né? Aí é uma representação que a pessoa faz. Ele pega e entra com um perfil falso, com outro nome, com outra foto, com outras informações, sendo que é ele mesmo. Então ele entra nas redes sociais desse jeito. E não pense que você fala alguma coisa na rede social hoje que é segredo. Não, tudo que você falar lá, você está falando para o mundo. Porque ali, além das pessoas que você tem ali, uma intimidade, vamos dizer assim, social, essas pessoas podem copiar o que você fala e passar para outras redes que você não participa. Então você nem sabe que você falou uma coisa aqui e está em várias outras redes aí espalhadas pelo mundo afora. Então não existe segredo na internet. Tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você acha que é segredo. Às vezes você acha que uma conversa no WhatsApp é segredo. Às vezes você acha que uma conversa no Facebook é segredo. Ah, mas eu entrei no particular da pessoa. Não é segredo. Você está vendo por aí. De vez em quando acontece alguma coisa, você vai investigar, sabe tudo que a pessoa falou no WhatsApp, no Facebook, no e-mail, sabe tudo da pessoa. Isso tudo fica gravado. E pessoas têm acesso. Existem pessoas que têm acesso a qualquer coisa que tem na internet. Veja só, se as informações sigilosas do próprio governo brasileiro foram parar tudo lá nos Estados Unidos, todo mundo sabia, imagine nós, cidadãos normais, que não temos o cuidado de bloquear os acessos das pessoas, entramos em tudo quanto é site. Imagine, facilmente nós podemos estar passando informações para o mundo inteiro. Então muitas vezes a pessoa que é infeliz na internet aparece como uma pessoa feliz, uma pessoa pobre aparece na internet como uma pessoa rica. Uma pessoa que não tem sabedoria nenhuma aparece na internet como sábio, muito inteligente. Então é um engano. A pessoa copia e cola ali o que ele quiser. E você acha que é ele. Então tome cuidado com isso. Tópico 2, o isolamento e a solidão. Na década de 1990, pesquisadores chamaram a atenção para o mal social denominado de paradoxo da internet. Trata-se da contradição de alguém ter vários relacionamentos virtuais e, ao mesmo tempo, a ausência de contato humano. Estudos recentes demonstram quanto maior a frequência do uso da internet, aumenta o sentimento de solidão, problema acentuado pelas redes sociais. A Bíblia mostra a importância do companheirismo, Lucas 10:1. O ser humano está sendo integrado à tecnologia, mas tratado como se fosse uma máquina. Essa falta de equilíbrio tem desencadeado crises emocionais, ansiedades e isolamentos. É uma bolha em que a realidade dá lugar à fantasia, como acontecia nos dias do profeta Jeremias, como você vê em Jeremias 6,14, que diz lá: olha, e curo a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então veja, em 1990, quando ainda a internet praticamente não era tão conhecida, pouca gente usava, mas já tinha o problema do isolamento aí. A pessoa se isola do mundo inteiro. Então ele não tem contato com as pessoas, só tem contato aí digitalmente, né? Ou aí nas redes sociais. Mas interpessoal não tem relacionamento. E aí começa a acontecer tristezas, angústias, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, não sei mais o que, tantas doenças aí da alma, né, que a gente fala. Tantas pessoas estão passando por isso hoje, muitas pessoas. E aí a gente pensa assim, não, mas só pessoas mais velhas. Não, jovens.
A grande maioria são jovens, passando por esses problemas. Jovens que estão doentes, mas muito doentes mesmo. E a depressão tem matado várias pessoas e tem levado muitos ao suicídio. Pessoas que se isolam da sociedade. Pessoas que só vivem, que o seu mundo gira em torno da sua internet. Os relacionamentos são falsos, na verdade. A pessoa está se relacionando com a máquina, não é com a pessoa presente. Então, ele pode falar o que quiser, pode excluir, incluir outra pessoa, pode fazer o que quiser. Está no controle. Ele está no controle total das pessoas, dos relacionamentos. Tópico 3, relações sociais efêmeras. Segundo o sociólogo polonês, a sociedade vive um momento de frouxidão das relações sociais. Ele chama este fenômeno social de modernidade líquida. Os tempos são líquidos, porque tudo muda tão rapidamente e nada é feito para durar, para ser sólido. Salmos 99. Nas redes sociais, com apenas um clique, é possível bloquear, deletar ou excluir as pessoas. E com outro clique podemos aceitar, comentar e curtir as atividades de outras pessoas. Esse fenômeno representa um declínio das sólidas relações humanas, uma vez que por meio das tecnologias, a amizade, o amor, o respeito entre as pessoas são facilmente descartáveis. A vida de fato passa a ser vaidade de vaidades, como está em Eclesiastes 1:2. Todas as relações sociais, aí pelas redes sociais, são passageiras. Hoje você tem lá aí um monte de amigos, vamos colocar aí que você tem aí 5.000 amigos lá no Facebook. Daqui a pouco, pessoas começam a sair, você começa a deletar algumas aí, excluir, tal. Dessas 5.000 vão ficar aí umas 3.000. Aí você vai adicionar 2.000 novas pessoas. Olha só. Então, essas que você excluiu, você não tinha intimidade com elas, não as conhecia direito, embora estivessem passando aí informações para você e você passando para elas esse tempo todinho. Você não conhecia, nunca viu na vida, não sabe se realmente são aquelas pessoas ali ou se são outras pessoas. Olha só, é um relacionamento que você tinha, relacionamento falso, na verdade. E assim são as relações pela internet. São pouquíssimas as pessoas que realmente que você pode confiar, que você pode conversar, que você pode aprender alguma coisa delas e elas aprender com você. Pouquíssimas. Olha, eu falo nos meus grupos. Eu tenho vários grupos, muitos grupos de WhatsApp. Mas pessoas que me ajudam, por exemplo, questões, por exemplo, financeiras, que eu tenho muito tempo, mais de 2 anos desempregado, mas pessoas que me ajudam, 10 pessoas só. De vez em quando me ajudam. As necessidades principais, né? Quando não estou aí tendo como pregar fora, não tem agenda, às vezes e tal, passando alguma necessidade. Deus usa mesmo. Aí são as 10 pessoas que ajudam a gente. Mas as outras aí, 10.000, 20.000 pessoas, nenhuma ajuda. Quer dizer, não existe um relacionamento verdadeiro. Nós não podemos confiar nessas pessoas. Então você não pode ficar passando coisa íntima, não pode ficar passando documentos, você não pode ficar falando da sua vida aí particular com essas pessoas. Elas não são de confiança. Tome cuidado. E tem gente que confia inteiramente nos outros. Tem gente lavando roupa suja aí pela internet, que conta seus segredos, seus problemas aí na internet, vai desabafar, em vez de falar com Jesus em oração, vai desabafar lá no Facebook, vai falar da sua vida particular. Tome cuidado, não faça isso não. Você está prejudicando a sua vida e a vida dos outros. Então a internet pode ser usada para a divulgação da pessoa, mas pode ser usada para a difamação da pessoa. Pode ser usada para construir aí uma imagem de uma pessoa, mas pode ser usada para destruir a imagem de uma pessoa. Quantos ministérios aí, servos de Deus foram destruídos aí na internet?
Vários. Então, tomemos cuidado como nós estamos usando a internet. Nós temos mais gente para difamar do que para construir alguma coisa, falar bem, elogiar, fazer alguém crescer, né? Fazer alguém desenvolver um ministério. Então, temos a grande maioria para destruir as pessoas. Então, tome cuidado. Então, não confie nessas pessoas que você não tem um conhecimento íntimo, pessoal com essas pessoas. Cuidado, você não sabe quem são essas pessoas. Tópico 4. A falsa sensação de privacidade. Diversos usuários das redes sociais iludem-se com a sensação de privacidade e ficam expostos a toda espécie de constrangimentos, comentários pessoais, sentimentos de fórum íntimo, fotos e vídeos comprometedores saem da área do privado e se tornam públicos. Essa sensação de privacidade também favorece a prática do pecado viral, algo que se espalha rápido como um vírus. Mateus 24:12, né, fala sobre isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Pode ser desde a reprodução e a retransmissão de pornografia até a divulgação de notícias falsas e difamatórias. A palavra de Deus nos instrui a fugir dessas coisas. Olha aí, 2 Timóteo 2:22 diz, olha, foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Olha aí, Provérbios 16:28 diz, olha, o homem perverso levanta contenda e o difamador separa os maiores amigos. Então é uma falsa sensação de privacidade. Você está dentro do seu quarto ou dentro do seu escritório e você acha que tudo que você escrever ninguém vai ver, ninguém vai saber, todos vão olhar para você como uma pessoa boa, que vão ter consideração, que não vão espalhar para ninguém, e você pode estar redondamente enganado. Tudo que você fala, alguém aí nesse grupo, alguém vai passar para outra pessoa, que vai passar para outra pessoa, que vai passar num grupo, desse grupo várias pessoas vão passar para outras várias pessoas, e de repente, uma coisa que é íntima está espalhada no mundo inteiro e você nem sabe. Às vezes as pessoas começam a te tratar diferente, você nem sabe. Então pegaram suas palavras, torceram suas palavras, disseram que você falou não sei o que e tal, copiou lá o que você escreveu, tirou uma foto ali, né? Basta capturar a tela que você escreveu, colar num grupo aí, falar mal de você, pronto, espalhou para todo lado. E você nem sabe. Porque a pessoa lá não vai saber qual o contexto você disse aquilo. Não vai ver o que estava sendo falado. Então pegou uma frase que você falou e jogou lá, pronto, difamou você, falou mal de você. As pessoas não sabem, as pessoas acreditam em tudo. Principalmente quando fala mal de um crente, então, se falar mal de um pastor, então todos acreditam e todos saem passando, copiando e colando e passando para os outros. É uma fofoca terrível, uma difamação, pecado. E tem muito crente vivendo assim pecado. Nós temos casos interessantes, né? Veja bem, pessoas famosas de repente foram destruídas totalmente. Pegaram aí um erro da pessoa, um pecado que ele cometeu, pronto, divulgou no mundo inteiro e de repente a pessoa passou a ser odiada pelas pessoas, mal falada. Então, e os cristãos esqueceram-se de que eles também pecam, que se colocasse na internet o que eles falam, o que eles pensam também, que coisa que seria. Mas a pessoa é famosa, né? Então espalha rapidamente, então destrói uma pessoa, destrói uma vida, falta de amor, falta de ir lá e orar por essa pessoa, interceder por ela. A pessoa quer destruir, quer acabar com a vida do outro. Então tomemos cuidado com isso. Cuidado com a internet. Faça a obra de Deus através da internet. Use a internet para benefício do Evangelho, do reino de Deus. Represente Deus na internet, não o diabo. Tome muito cuidado com o que você fala na internet. Muito cuidado. Então isso pode destruir vidas. Isso pode destruir sua própria vida. Muito cuidado com o que você fala na internet. Então, olha, a Igreja de Cristo precisa estar consciente quanto ao potencial das redes sociais. As novas tecnologias aproximam as pessoas, mas também podem tornar os relacionamentos descartáveis.
Então a igreja tem que tomar consciência da importância que existe na internet e desse canal poderosíssimo para evangelizar as pessoas. E também devemos nos lembrar que a internet pode ajudar, mas também pode atrapalhar. A internet pode edificar, mas pode também destruir as pessoas. A internet pode aproximar as pessoas, mas também pode causar inimizades com as pessoas. E a internet ajuda a pessoa a achar que a amizade é descartável, não tem valor nenhum. Parte 3, a rede social a serviço do reino de Deus. Tópico 1, então, nós vamos ver o bom testemunho das redes sociais. Tópico 2, o uso correto da evangelização digital. A Igreja de Cristo precisa estar consciente quanto ao potencial das redes sociais e deve usá-la na propagação do reino de Deus. Então, a rede social pode ser usada como uma estratégia de evangelização pela igreja. E a igreja deve acordar para isso. Que hoje, praticamente, não existe nada que se faça assim, que seja divulgado, que tenha um grande resultado, se não tiver a participação da rede social. Até mesmo aí nós vimos aí na greve dos caminhoneiros, como a rede social é usada para tudo hoje. Então, temos que acordar para esse fato. A igreja precisa usar as redes sociais. Um professor de escola bíblica dominical, por exemplo, ele precisa atentar para isso. Olha aí, se ele tem os seus alunos todos cadastrados ali no WhatsApp, um grupo, na sua classe de escola bíblica dominical, então ele deve passar durante a semana alguma coisa, pelo menos os títulos, subtítulos que vão ser estudados, deve passar o convite para os seus alunos, na sexta, no sábado, domingo de manhã ainda de emergência, passar para os seus alunos aí e convidá-los, insistir para que eles frequentem a escola bíblica dominical. Os pastores, com os líderes da igreja, todos os que se destacam na igreja, ele deve ter aí um grupo de WhatsApp dessas pessoas. Tudo que ele for fazer aí, um culto diferente, vai convidar alguém para pregar e tal, precisa aí uma evangelização, alguma coisa que vai ser feita, tudinho, deve comunicar nesse grupo para que as pessoas participem. Pode marcar aí reunião, pode dizer o resultado das reuniões, então deve ter isso. Vamos então, tópico 1, o bom testemunho nas redes sociais, e o tópico 2, então, o uso correto da evangelização digital. Tópico 1, o bom testemunho nas redes sociais. Cristo ensinou que o cristão é a luz do mundo, Mateus 5,14. Que essa luz deve resplandecer por meio das boas obras, a fim de glorificar o nosso Pai que está nos céus, Mateus 5,16. Desse modo, para o bom testemunho nas redes sociais, o cristão não deve postar comentários negativos ou fazer pré-julgamento das pessoas. Deve tomar todo o cuidado, tendo a precaução com as fotos e os vídeos que publicar, sejam vídeos ou fotos pessoais ou de terceiros. É importantíssimo avaliar o conteúdo, a coerência, o vocabulário e a ética cristã das mensagens antes de postar, comentar ou curtir em sua rede. Veja bem, se isso aqui fosse seguido, não existiam as redes sociais. Praticamente não existiam. Se todas as pessoas seguissem isso que está escrito aqui, não existiriam as redes sociais, na verdade. Porque 90% das pessoas não seguem esses parâmetros quando usa as redes sociais. Então, por exemplo, comentário negativo é evidente. Quando a pessoa está na internet ensinando alguma coisa errada, falando alguma coisa errada, quando você vai entrar com a palavra de Deus, ela vai confrontar aquilo e vai entender isso como uma palavra negativa daquilo que você está falando, não é? Então veja só, o cristão tem que saber, você na internet será visto como uma pessoa assim, pessoa negativa, uma pessoa que só vive querendo corrigir os outros, uma pessoa que está fazendo julgamento contra as pessoas, dizendo que é errado, que a pessoa vai para o inferno, que é pecado. É assim que o cristão vai ser visto, se ele for um legítimo cristão e falar a verdade, ensinar o que está na Bíblia. São pouquíssimos os cristãos que têm coragem de serem realmente cristãos na internet, infelizmente. Então os cristãos da internet têm se comportado como se fossem os agentes secretos, né? Eles participam, mas ninguém realmente vê que ele é realmente um cristão.
Ele concorda com o pecado e a Bíblia adverte para isso. Que não são só os que fazem, mas também aqueles que concordam com o pecado. Muitas vezes até elogiam o pecado dos outros. São condenados da mesma maneira que aquele que pecou. Tome cuidado com isso. Está escrito aí em Romanos. E é interessante que as pessoas não compreendem o Evangelho corretamente. Às vezes, algum grupo que me inclui, que eu não quero ser incluído, e insistem, me colocam, eu saio, volto, meu nome novo. Eu tenho visto, eu tenho feito testes com as pessoas, como eles se comportam. É coisa impressionante. As pessoas não entendem o Evangelho. Tem gente que acha que Jesus tratava todo mundo assim como concordando, né? Com mansidão, com muito amor e tal. Não. Olha a maneira que Jesus tratava os religiosos. Completamente diferente do que ele tratava as pessoas em geral. Essas pessoas religiosas, principalmente pessoas de seitas, né? Essas pessoas, elas só querem confundir, elas só querem combater, elas só querem torcer a palavra de Deus, elas só querem tumultuar. Essas pessoas não podem ser tratadas como as outras pessoas, não. Elas estão aí nas redes sociais para bagunçar mesmo. Estão aí para torcer a palavra de Deus, para arrebanharem as pessoas que estão indo para o céu e tirarem, conduzir para o inferno. Cuidado. Jesus tratava ali os fariseus, os saduceus, como hipócritas. Diziam que eles eram como sepulcros caiados, por fora eram bonitinhos, mas por dentro está cheio de imundícia. Jesus confrontava eles, não tratava eles igual tratava os outros, não. Não confunda as coisas, não. Então tome cuidado, tem muita gente, muito crente na internet, concordando com o pecado, apoiando o pecado, elogiando o pecado. Cuidado com isso. Seja crente verdadeiro, fale a palavra de Deus, fale o que é correto, o que é certo, condene o pecado. Crente tem que condenar as obras das trevas. Tópico 2, o uso correto da evangelização digital. A internet é uma grande aliada na divulgação do Evangelho, porém, alguns cuidados são necessários para não tornar a mensagem inócua. As postagens não podem ser grandes e os vídeos não podem ser demorados. A mensagem precisa ser clara, concisa e objetiva. Hebreus 2, 1 e 2. Antes de compartilhar qualquer conteúdo com os amigos, devemos analisar a veracidade bíblica daquela mensagem e seu teor teológico doutrinário. Em lugar de postagens com frases de efeito ou de autoajuda e de confissões positivas, devem-se priorizar os versículos bíblicos. Ao reproduzir áudios e vídeos, devemos verificar se não existe algo que possa causar escândalos. Também não se deve atacar a ninguém, apenas anunciar e confessar a Cristo. 1 Coríntios 1, 23 e 24. Bom, aqui também são conselhos, né? Dentro de algum contexto, é claro, porque se isso também fosse seguido à risca, não existiriam as redes sociais. Então, por exemplo, no caso da escola bíblica dominical, os vídeos, nós não podemos fazer vídeos de 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Então, os assuntos são complexos, né? E o nosso objetivo é ajudar os professores a ministrarem suas aulas. E também ministrar aula para aqueles que não podem ir à igreja, não podem ir à escola bíblica dominical presencial. Por exemplo, pessoas que estão viajando, pessoas que estão aí às vezes doentes na cama do hospital, né? Até presos assistem, né? A gente pensa que não, mas assistem. Então, é preciso ter coerência também, não pode ser generalizar aqui, né? Então, existem os vídeos de estudos bíblicos, de pregação, não são vídeos curtos, mas que podem transformar muitas vidas, podem ajudar muitas pessoas. Agora existe gente também que fica aí passando, né? Bota no grupo lá, ou lista, e começa a passar versículo bíblico. Ele está passando para crente. Tem muito crente querendo evangelizar os crentes, né? E os crentes ficam chateados com isso, o dia inteiro recebendo mensagem, né? As pessoas acham que a cabeça dos outros, o celular dos outros está disponível, ele pode mandar, fazer e botar o que quiser lá.
Não, não é assim. Então, tem que ter coerência. Você deve falar com a pessoa, né? E a pessoa vai aceitar ou não. Eu envio tudo que eu comento sobre a escola bíblica dominical lá dentro do assunto da lição, eu envio para o grupo, para as minhas listas, né? Agora a pessoa lá vai saber, quer ou não quer, se não quer, ele fala, olha, eu não quero receber mais, pronto, aí tira o nome dele lá, pronto, tudo bem. Mas meus grupos, o assunto é a lição da escola bíblica dominical. Outros assuntos, praticamente eu não deixo passar. Fotos, vídeos, áudios não entram nos meus grupos, porque isso enche o celular das pessoas, enche a memória do celular dos outros. Então tem que ser uma coisa muito bem filtrada, tem que se tomar cuidado com isso. Então nós estamos estudando a lição da escola bíblica dominical. Alguém entra com um vídeo lá de alguém falando palavrão, alguém seminou, alguém bêbado, para a intenção de fazer os outros rir, elogiar que ele passou aquele vídeo. Isso não existe, é bagunça isso, né? Então um grupo seu é de estudo bíblico, então um grupo é de estudo bíblico, não é para se passar essas outras coisas. Então tome cuidado, faça aí uma reciclagem, seja um crente sério, que dê um bom testemunho, que seja reconhecido como um crente que usa corretamente a internet. Então se alguém vai quer postar alguma coisa, eu falo logo, primeiro passe para mim, eu vou analisar, vou investigar, depois eu vejo se pode colocar no grupo ou não. E mesmo assim, de vez em quando, a gente cai ainda no engano que a pessoa consegue enganar a gente. Tem um vídeo aí, uma pessoa dizendo que é uma irmã da minha igreja, que lá o povo botou fogo na igreja, que matou todo mundo, precisando pedir uma oração. Aí a gente fala assim, bom, meu irmão, muito tempo que eu tenho um relacionamento com esse irmão na internet. Ele está dizendo que é uma irmã que ele conhece, a irmã da igreja dele, está passando por isso, tudo bem. E vai ver, ele copiou e colou. Passou para todo mundo isso. Ele nem conhece a pessoa. Às vezes uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás, como esse caso que eu estou citando, uma missionária, né, inclusive lá de Minas Gerais, e passando por dificuldade, mas isso tem mais de 10 anos que aconteceu, e as pessoas copiam isso e colam na internet, e passa para todo mundo isso, pedindo oração por uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Olha só. Então são coisas absurdas que acontecem. Crentes desavisados. Olha, gente, quem passou para mim, pessoa importante, pessoa que dá estudo bíblico, que dá ensino pela internet, que faz comentários bíblicos. Aí a gente fica assim, né? A gente acaba caindo nessa armadilha de repente. Então tome cuidado, recicle direitinho o que você vai postar na internet. Então a internet é uma grande aliada da divulgação do Evangelho, porém alguns cuidados são necessários para não tornar a mensagem inócua. Então o crente deve dar um bom testemunho na rede social e deve saber como postar as coisas de acordo com a palavra de Deus, que vai causar edificação. Nós vimos aí um quadro na lição, né, falando aí sobre redes sociais, e aí fala malefícios e benefícios. Então eu escrevi alguma coisinha aqui, vamos ver. Olha aí, malefícios da rede social. É um tempo então de aprendizado, né? E pode ser também um tempo perdido. A Bíblia diz o quê? Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses 4:5. Também a Bíblia diz para nós aí, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5:16. Então a internet pode ser uma coisa muito boa, mas também pode ser uma coisa muito ruim. Tem que ter controle. Vamos ver a conclusão, que diz: estatísticas indicam que mais de 1/3 da população mundial está conectada à web e interage por meio de redes sociais. Diante desses fatos, a igreja precisa instruir seus membros no uso das novas tecnologias e buscar métodos de evangelização por meio das redes sociais. Para tanto, diz as Escrituras, antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então veja só,
30% da população do mundo estão aí envolvidas em redes sociais. E isso aumentando, todo dia, está multiplicando. Já vai passar de 50% de todas as pessoas do mundo envolvidas com redes sociais, né? Assim que essa geração mais idosa, que não usa, embora muitos idosos já usem, mas muitos não usem, passar, então as novas gerações, né, todas vão usar as redes sociais. E isso é uma coisa certa. Os países aí ocidentais, praticamente todos, é liberada a internet e as pessoas usam. Muitos não usam porque não tem poder aquisitivo ainda, não tem internet ainda onde eles moram, né? Não tem essa facilidade de acesso. Mas com o crescimento que está hoje, no desenvolvimento, já aí haverá uma inclusão social tremenda e todos vão poder usar a internet brevemente. Será uma coisa até grátis praticamente em quase todos os países. Bom, nós queremos então alertar os irmãos quanto ao uso da internet. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical, use aí, convide seus alunos, divulgue as lições, os assuntos, faça perguntas dentro da lição durante a semana para os seus alunos. Mas cuidado, como você usa a internet, onde você está entrando aí, que sites, né? Que grupos, cuidado com isso. Então a internet pode ser um grande benefício, mas também um grande prejuízo para a vida do crente. Então devemos levar o Evangelho, aproveitar e levar o Evangelho de Jesus Cristo a todos os povos através da internet. E isso é muito simples. Olha, eu faço aqui em Imperatriz, Maranhão, no quartozinho aqui na minha casa, gravo esse programa de EBD e ele é assistido hoje em mais de 100 países brasileiros pelo mundo inteiro. Assistem o EBD na TV. Olha só, você aí na sua cidade, qualquer cidade do interior, lá numa fazenda, em qualquer lugar, você pode gravar alguma coisa que vai ser aproveitada no mundo inteiro. Divulgue a palavra de Deus. Seja também você um instrumento de Deus para a evangelização. Eu fui o primeiro a colocar vídeo na internet de EBD na TV, de Escola Bíblica Dominical. Ninguém fazia isso. Então eu fiz o primeiro vídeo de EBD e coloquei na internet. Hoje, olha aí, quantos? Nós temos hoje talvez umas 100 pessoas aí no Brasil inteiro colocando vídeos de Escola Bíblica Dominical na internet. Olha só que maravilha. Crescendo. É a divulgação da palavra de Deus. Imagine se a pessoa puder acessar aí vários vídeos durante a semana falando da lição. Você vai dar uma aula excelente, você que é professor. Então é muito útil. Use a internet sabiamente. Deus abençoe sua vida. Vamos orar agora. Se você está ouvindo os ensinos sobre a palavra de Deus, sobre a divulgação da palavra de Deus pela internet, você decidiu entregar sua vida para Deus, ser um instrumento de Deus também para ajudar as pessoas a conhecer a palavra de Deus. Entregue a sua vida agora a Deus. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa agora essas vidas que estão ouvindo, Senhor, aqueles que desejam entregar suas vidas para Ti agora. Ó Senhor, concede-lhes agora o perdão, a misericórdia, concede-lhes o Espírito Santo em suas vidas agora. Em nome de Jesus, que eles recebam a salvação, perdão de todos os seus pecados. Abençoa, Senhor, o povo de Deus, ajuda-os, ó Senhor, a usar corretamente a internet, as redes sociais. Ó Pai querido, que eles possam, Senhor, aprender a divulgar a Tua palavra, que eles possam ser exemplos, Senhor, seu sal da terra, luz do mundo. Em nome de Jesus, abençoa teus servos, tuas servas. Ajuda o Senhor a tomar consciência do papel que eles têm diante de Ti, na internet, nas redes sociais. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, você que deseja nos convidar para estarmos aí com você, na sua igreja, sua cidade, nos convide. Estaremos aí com grande prazer, ajudando e orando para que também os doentes sejam curados, os prisioneiros sejam libertos, né, da opressão maligna, aqueles que estão com problemas de depressão, angústia, aí síndrome do pânico, estão com ansiedade, essas coisas, também estaremos orando para que as pessoas sejam libertas disso.
Também estaremos orando por batismo no Espírito Santo, muitas curas. E também, não esquecendo, deixa aí um dia de domingo à noite, pelo menos, para nós ganharmos almas. Toda semana nós estamos aí pregando Jesus tem salvo as almas. Este domingo passado agora, e sábado, estivemos em Araguaína, Tocantins, e ali Jesus salvou mais de 10 pessoas, curou umas 50 pessoas. Então foi um trabalho maravilhoso e foi um trabalho ali mais de oração, para um círculo de oração, a festa, né? Então um professor de escola bíblica dominical, ele deve poder palestrar sobre qualquer assunto. Por quê? Vai falar sobre oração? Ele é um praticante de oração. Vai falar sobre evangelismo? Ele é um praticante de evangelismo. Vai falar aí sobre escatologia? Ele estudou isso, estuda isso, sabe esse assunto. Então, qualquer coisa que vai falar. Dons do Espírito Santo, ele entende, ele também é usado em dons do Espírito Santo. Então, um professor de escola bíblica dominical é alguém que pode pregar, ensinar, dar palestra sobre qualquer assunto. Nós estamos nos colocando à disposição dos irmãos. Se você deseja, nós podemos enviar uma apostila para você. Aí você tira cópias, vende, para poder pagar todas as despesas do seu evento. Vamos então à nossa agenda para você ver onde nós estaremos. Tem pouquíssima coisa marcada. E aí você pode marcar conosco que nós estaremos aí com você. Vamos ver então. A próxima agenda nossa agora só é dia 24/8. Aqui em Imperatriz, uma palestra para a família, Congregação Unção Divina, lá com o Ivanildo. Depois nós temos 29 e 30/9, lá em São José dos Campos, palestra de EBD. Depois nós temos 19, 20 e 21/10 em Cuiabá, Mato Grosso, palestras de EBD. Depois 3 e 4/11 em Barueri, São Paulo, que é lá uma festa de ciclo de oração. Depois nós temos 16, 17 e 18/11 nas ilhas Marthaviney, Wackbus, lá nos Estados Unidos, festa de jovens. Depois nós temos 24 e 25/11 em Japeri, Rio de Janeiro, um curso de capacitação para professores. Só isso então que nós temos marcado. Você marque conosco outras datas e nós estaremos com você aí, na sua igreja, na sua cidade. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor.